A gente continua aqui falando sobre o humanismo português e a gente vai falar agora sobre o teatro do Gil Vicente. Esse cara aqui foi um cara bastante importante, porque ele resgatou o gênero do teatro, um gênero que existia lá na Antiguidade Clássica e que durante toda a Idade Média ficou esquecido. Pois bem, quais são as características mais importantes desse teatro do Gil Vicente? Quais são as características formais desse teatro do Gil Vicente? Bom, os cenários são bastante simples. Então, é um teatro de cenários simples. É um teatro mambembe, é aquele teatro feito no meio da praça, sem grandes produções. É um teatro bastante simples, em que o Gil Vicente buscava o riso fácil. Você encontra aqui no Teatro do Gil Vicente, então, a busca pelo riso fácil, a busca do riso fácil. O Gil Vicente, ele acreditava que rindo se corrige os costumes. Gil Vicente acreditava muito nisso. E as suas peças eram peças que tinham uma intenção de moralizar. Eram peças que seguiam a ideologia da Igreja Católica, eram peças sacras, mas eventualmente ele fazia peças satíricas também. Então ele fazia peças sacras e satíricas, ele buscava o humor no seu teatro, porque ele acreditava que rindo se corrige os costumes, então tinha essa busca do riso fácil nos seus textos, e os cenários eram cenários bastante simples. As peças do Gil Vicente eram peças em versos, ok? Era um teatro em versos. Ou seja, os textos do Gil Vicente são textos metrificados. Além disso, é importante você saber que o teatro do Gil Vicente, ele critica as pessoas, mas ele vai poupar as instituições. Então, quando o Gil Vicente coloca um padre corrupto na sua peça, ele não está criticando necessariamente a igreja. O que ele está criticando é aquele padre que é corrompido. Então, veja, o Gil Vicente, quando ele faz isso, ele adota uma postura política, né? Porque ele não está criticando as instituições. O Gil Vicente não queria se indispor, por exemplo, com a igreja. Gil Vicente vai satirizar todos. Gil Vicente vai satiriza a burguesia, a nobreza, o clero e até a plebe. A plebe, os plebeus. Ou seja, ele vai criticar todo mundo, ele vai satirizar todo mundo, todos os grupos sociais vão aparecer aqui na literatura do Gil Vicente. Agora, com certeza, o texto mais importante do Gil Vicente é o Alto da Barca do Inferno. No Alto da Barca do Inferno, o que a gente vai encontrar é uma história sobre pessoas que estão em um momento de julgamento, em um momento em que o seu destino será decidido. Essas pessoas estão diante de duas barcas, uma barca que leva para o céu, outra barca que leva para o inferno. Nessa barca do céu, existe um anjo, e na barca do inferno existe o diabo. E aí, essas pessoas o tempo inteiro vão tentar entrar na barca do céu. O que vai acontecer é que essas pessoas serão julgadas e que os seus erros serão apresentados, os erros, os seus pecados, os erros das suas vidas. Essa peça, Alto da Barca do Inferno, é, portanto, uma alegoria do juízo final. E essa peça é um alto, né? E o que é um alto? Alto é um texto que tem uma intenção de moralizar. É um texto em versos, é um texto alegórico que tem uma intenção moralizante.
uma intenção de moralizar. Pois bem, Alto da Barca do Inferno, então, vai narrar aí a trajetória de algumas pessoas em busca da salvação. Além disso, o que mais é importante a gente saber sobre o Alto da Barca do Inferno? O Alto da Barca do Inferno vai narrar, portanto, essas pessoas que estão em busca da sua salvação. Essa peça vai revelar características da sociedade portuguesa do começo do século XVI, dos anos 1500. É uma peça que vai evidenciar os comportamentos dessas pessoas. Quem é que vai acabar indo para o céu? Quem vai para a barca do céu, quem consegue entrar na barca do anjo, são dois grupos de personagens. É o Joane que é o parvo. O Joane, ele vai entrar na barca do céu porque sim, ele tem pecados, mas o Joane, ele é ingênuo, então ele cometeu os seus pecados na ingenuidade, por isso ele vai para o céu. E quem vai para o céu também são os 4 cavaleiros cruzados, que mataram pessoas, mas morreram defendendo a fé católica, a fé cristã. Veja o Gil Vicente aqui sendo político, veja o Gil Vicente elogiando a igreja. Quem vai para o inferno, todos os outros personagens, é a punição dos pecadores. Todos eles vão para o inferno, com exceção do judeu, que vai ficar numa barca à parte. Então, você entende que o teatro do Gil Vicente é um teatro que vai romper com o teatro clássico, é um teatro de cenário bastante simples, é um teatro que busca o riso fácil, é um teatro que tem uma intenção de moralizar a sociedade e que vai satirizar vários grupos sociais. Vamos fazer exercícios e é isso aí. Vamos lá!